Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e neste vídeo a gente vai comentar aí sobre dois processos muito polêmicos que envolvem as ações, que são o desdobramento e o grupamento. Recentemente uma empresa aí do setor de tecnologia realizou um desdobramento, que foi a TOTS, e o pessoal me mandou e-mail, conversou comigo lá no Instagram, isso que me motivou a fazer esse vídeo, beleza? Vamos começar a conversar então sobre este assunto. Deixa eu só colocar a tela cheia aqui para ficar mais fácil dos amigos visualizarem. Então, só uma introdução rápida aí sobre o tema, tá? Pode ser, que um dia você tenha aberto o home broker e notado que possui um número diferente de ações sob custódia. Exemplo, você foi dormir comprado em 100 Magazine Luiza, mas acordou com 300 ações. Ou então, vamos supor que você tenha dormido comprado com 500 ações da Marco Polo e acordou só com 100 ações também. Então, antes de se desesperar e sair por aí xingando a tua corretora, ou então até comemorando, tem um áudio bem engraçado, cara, que circula nesses grupos de investimento do WhatsApp, que é aí uma pessoa que provavelmente não acompanhava o mercado faz tempo e ela resolve checar o preço das ações da PAMAN, PAM3. E aí ele vê que o preço da ação estava em R$30. E é muito engraçado o áudio, Pô, coitado do cara, dá pra ver que ele não tinha informação sobre isso. Mas é muito engraçado, Porque ele fala, gente, tô rico, não sei o quê, que ele tinha comprado um lote grande quando as ações ainda valiam R$3, R$1, um negócio assim. Então, pessoal, o importante, é você não se desesperar e entender que o valor total do teu investimento permanece o mesmo caso essas ações aí tenham sofrido um desdobramento ou grupamento, tá? Claro que às vezes a corretora pode ter errado, e daí realmente você tem que entrar em contato com ela, saber o que está acontecendo, cobrar da tua corretora isso, tá? Mas normalmente aí o processo vai ser ou desdobramento ou grupamento. Vamos começar falando um pouquinho do desdobramento, o split. Uma das possibilidades é que as ações que você possui sob custódia tenham sido desdobradas, tá? Quando o número lá de ações está diferente do que costumava ser. No desdobramento ou split, a companhia ela aumenta a quantidade de ações em circulação sem aumentar o seu capital social. Por exemplo, vamos supor que uma empresa X aí, uma baita empresa, tem um valor de mercado de 50 bilhões de reais e ela possua 1 bilhão de ações sendo negociadas a um preço de 50 reais. Então, beleza, até aí a conta fecha, 50 vezes 1 bilhão, 50 bilhões. Esse é o valor de mercado da empresa. Caso a empresa decida realizar um desdobramento na proporção de 1:2, e vai ser sempre assim, tá, pessoal? Vai ter sempre uma proporção, a empresa ela avisa aí os acionistas nos comunicados que ela emite, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. A mesma vai passar a ter agora 2 bilhões de ações, sendo negociadas agora o que? R$25. Repare que o valor de mercado não mudou, 50 bilhões de reais. Foi apenas o número de ações que aumentou e essas mesmas ações passaram a serem negociadas pela metade do preço. Qual que é o objetivo então do split? Você deve estar pensando aí, pô Felipe, mas se os valores não mudam, qual que é o objetivo desse tipo de operação? O principal objetivo do desdobramento, pessoal, é aumentar a liquidez das ações de uma determinada companhia. Pense da seguinte forma, é muito mais fácil para o pequeno investidor comprar as ações da companhia X quando elas estão sendo negociadas em um valor nominal baixo. Vamos utilizar como exemplo as ações da famosa varejista, a Magazine Luiza. Até poucos anos atrás, se não me engano foi no começo de 2019, a Magalu estava cotada a mais de R$200, 230, R$240. Para que o investidor pudesse comprar um lote cheio, 100 ações no mercado à vista, ele precisaria desembolsar mais de R$20 mil, tá? E muita gente, a gente sabe que não tem toda essa quantia aí, muita gente começa com pouco, investindo pouco. Então, a partir do momento que a Magazine Luiza sofreu um split na proporção aí, eu não sei se foi 1:5, pode ser que tenha sido 1:6, 1:7. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, as ações elas passaram a serem negociadas novamente um valor mais atrativo, tá? O que atrai aí o pequeno investidor que agora precisa de muito menos dinheiro para adquirir um lote cheio das ações da empresa. O split, então, pessoal, é uma forma da empresa atrair mais investidores, aumentar a liquidez, facilitar a negociação. Características das ações que sofrem desdobramento. Vamos entender isso aí, isso aqui é muito importante. Normalmente, as ações que passam pelo processo de desdobramento são ações de boas empresas, tá? Normalmente, não sempre. Afinal, não é à toa que essas ações subiram tanto,
né, chegaram a um patamar onde o valor nominal é tão alto e precisam ser desdobradas. Geralmente o volume financeiro negociado diariamente nessas ações já é alto, tá? Então essas ações têm já bastante gente querendo ali trocar elas de mão. E não existem, pessoal, isso é muito importante, não existem indícios que mostrem que sempre que uma ação sofre o desdobramento, ela se valoriza logo em seguida. Isso é um mito baseado em algumas situações, algumas ocorrências, né, recentes. Então, o caso de Magazine Luiza, o caso de eBay, o caso de BID e diversas outras empresas aí, tá? O que acontece é o seguinte, as empresas elas voltam a subir depois do split, não pelo split em si, mas por possuírem bons fundamentos, estarem em tendência de alta, né? Não por causa do processo em si, o processo é só um resultado. Grupamento, implit. Ao contrário do desdobramento, no grupamento, ou implit como é conhecido, tá? A quantidade de papéis em circulação diminui, também sem nenhuma alteração no capital social. Com isso, o valor das ações em circulação fica mais alto. Um exemplo aí, pessoal, vamos supor que você possua 1.000 ações que estão cotadas a R$2 de uma determinada empresa. E essa companhia anuncia um grupamento na razão de 1 para 5. A partir do momento que o implit for ocorrer, você passará a possuir agora 200 ações que estão sendo negociadas a R$10. Então repare como os valores não mudam. Antes você tinha 1.000 ações a R$2. Valor de investimento, R$2.000. Agora você tem 200 ações a R$10. Valor de investimento, R$2.000. Qual que é o objetivo do implit, Felipe? Novamente, pessoal, o grupamento, né, o implit, ele tem a função de melhorar a liquidez dos papéis de uma determinada empresa a fim de facilitar as transações entre os investidores, operadores. Tá? O grupamento ele ocorre de maneira menos frequente, isso é importante entender, que o desdobramento. Tá? E ainda tem outra função, diminui a volatilidade das ações. Entenda que quando você tem uma ação que está cotada em um preço muito baixo, R$1, R$2 ou até menos aí, basta que a cotação sofra uma variação de poucos centavos para que uma movimentação grande em termos de valorização, ou desvalorização de porcentagem, ocorra. Tá? Geralmente, esse tipo de ação acaba se tornando um alvo dos especuladores que buscam capturar uma pequena variação no valor nominal da ação a fim de conseguir rentabilidade grande. Então, a empresa ela faz o grupamento, ela adota essa prática para poder espantar, tá? Para tentar combater esse tipo de situação aí. Características, pessoal, das empresas que sofrem grupamento. Normalmente as ações que passam pelo processo de grupamento correspondem a empresas com péssimos fundamentos. Também, normalmente, tá? Não é sempre. Afinal, né, não é à toa que essas ações negociam em valores nominais tão baixos. Geralmente o volume financeiro nesse tipo de operação, nesse tipo de ação, é baixo, o que de certa maneira inibe os investidores a negociarem o ativo. Outra característica que já foi comentada é o fator especulativo. Como ficar sabendo se uma ação vai passar por algum destes processos? As companhias elas informam o mercado, pessoal, sempre com antecedência sobre este tipo de operação por meio do fato relevante, né, do comunicado. Então você pode acompanhar pelo site da Bolsa, né, da B3, que disponibiliza todos os fatos relevantes comunicados das empresas, ou pelo site da CVM. No próprio site da empresa, normalmente na parte destinada ali ao RI, né, relação com investidores, estes comunicados também costumam estar presentes. Bom, pessoal, era essa a apresentação que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês possuem alguma dúvida aí ainda sobre esse tipo de operação, coloca aqui nos comentários, vou tentar responder todo mundo. E um grande abraço, obrigado por terem assistido.